Hoje vamos querer lançar aqui um debate que vai abordar temas sobre o futuro dos mídias. Vamos passar por audiências, fake news e também uma questão que vou deixar mais para o fim, mas fica aqui no ar para pensarmos nela, que é, no dia de hoje, com redes sociais, com a atualidade, com tudo a passar-se no digital e tudo a mudar ao segundo, se hoje em dia somos todos jornalistas. Já lá vamos chegar, mas é um tema que eu queria deixar aqui assente. Antes de mais falar aqui, vou saltar a Cláudia, não por mal, mas por ordem aqui cronológica de questões, e começava ali pelo Otávio. Falar aqui, antes de mais, até porque estávamos a falar há pouco, que o Correio da Manhã online é neste momento, foi o líder agora no último ranking da Netscope, e então começávamos por aí pelas audiências. Será que hoje em dia as audiências do online, como é óbvio, são muito importantes? Como é que conseguimos chegar a líder de audiências no digital? Viva! Como é que se consegue como se consegue nas outras plataformas? Embora as medições do digital estejam a gerar uma grande discussão, por exemplo, o Observador neste momento não é medido, e é um excelente projeto jornalístico. Agora, nós fomos crescendo, fomos aperfeiçoando o nosso projeto. Nós somos líderes também em papel e ainda é uma fonte de receita extremamente significativa para o nosso grupo. O CM ainda vende todos os dias mais de 80 mil jornais, mas obviamente a tendência é de queda acentuada. Depois somos líderes também no cabo em televisão, através da CMTV, e o CM online, não é? Foi crescendo e já chegou à liderança há uns meses. Depois o Sapo, não sei se zangou por deixar de ser líder, saiu também não está a ser medido. E, portanto, há uma grande opacidade na área que me parecia de maior facilidade e de maior necessidade de medição objetiva. O que é verdade é que alguns dos players mais importantes não estão neste momento a ser medidos, mas obviamente que ao nível dos contactos mês, os dados de outubro identificam o CM perto dos 2,5 milhões de contactos, 2,4 milhões. Eu tenho aqui o número. Únicos. Sim. Mas essencialmente é estar muito em cima dos acontecimentos, ter bons textos, bom vídeo e dar as notícias de preferência primeiro que os nossos concorrentes. É esse o segredo. Aproveitando aqui esta parte que estávamos a falar, o Observador, em 2016, tomou a decisão de deixar de figurar nestes rankings e passou a adotar um sistema próprio. Sendo que ainda não está, José Manuel, aqui criado a forma ideal de medir a audiência no online? Bem, quer dizer, nós não temos nenhum sistema próprio. Os dados, quando os divulgamos, e divulgamos com alguma regularidade, são os dados de um sistema que é universal, que é o sistema da Google. Portanto, a Google tem uma ferramenta que é chamada Google Analytics, que é usada por toda a gente na indústria, tanto dos mídias, sem ser dos mídias, portanto, toda a gente que tem, desde um pequeno blog até um site corporativo, usa esse tipo de ferramenta para saber o número de acessos, e são esses dados que nós usamos. Portanto, não são dados, usam os critérios que a Google utiliza. A razão porque nós saímos do Netscope, não vale a pena, ainda era no sistema anterior, depois o Netscope mudou de regime, misturou dados que são dados obtidos como um sistema parecido com o da Google Analytics, que é através da medição direta no back-office, chamemos assim, não é exatamente assim, mas no back-office dos sites,
misturou isso com sondagens e, portanto, que é o método que a Marktest utiliza para a rádio, para a televisão é um outro tipo de sondagem, mas no fundo também é uma sondagem, e para os jornais. E nunca tivemos confiança nesse sistema. Mas não penso que isso seja o mais relevante. Toda a gente tem os seus próprios dados de Google Analytics, portanto, quando eles são divulgados, toda a gente pode compará-los uns com os outros e, portanto, sabe que há mais ou menos alguns multiplicadores. Portanto, quando se fala, por exemplo, destes dados que o Orlando falou Otávio, perdão, desculpa. Sei porque olho para ti, eu sei porque é que é. Deram-me agora mesmo um livro do Orlando Raimundo. Eu olhei para ti e chamei-te Orlando. O Otávio falou, deverão corresponder sensivelmente no Google Analytics em utilizadores únicos a um multiplicador de entre 3 e 4. Penso eu que é isso. Portanto, a gente sabe quanto é que tem quanto é que tivemos em outubro de utilizadores únicos, foi 6 milhões e meio, portanto é utilizar um multiplicador entre 3 e 4 e comparar com os 2 milhões e 4, não é? 2 milhões e meio. 2 milhões e meio, portanto estamos um bocadinho atrás do Correio da Manhã em utilizadores únicos, pronto. Mas dá, pelos cálculos, dá para ficar à frente do público, por exemplo. Surge nesse aqui. Quem tem aqui uma audiência diferente é a DEC Proteste. É verdade. Sendo aqui na revista, Cláudia, falamos então um pouco da vossa diferença de audiências em comparação com os mídias que temos aqui ao lado. Eu acho que, antes de mais, em nome da DEC Proteste, muito obrigada a todos por estarem presentes. E, sobretudo, é importante ter este painel no ano em que a Proteste, num ano e no mês em que a revista Proteste faz 40 anos. Em relação à pergunta que me fazia sobre as audiências, eu acho que a grande diferença das publicações da DEC Proteste, e não é só uma, Proteste, Minha Direitos, Teste de Saúde, Proteste Investe, entre outras publicações, a grande diferença em relação aos outros mídias, às outras publicações, é o facto de não ter publicidade. É claro que a publicidade é fulcral para a sobrevivência dos mídias. Infelizmente, cada vez mais se nota um decréscimo no investimento em publicidade nos jornais, nas revistas, e que está a passar para os grandes grupos e grandes plataformas como Google, Facebook, etc. O que põe em risco, não é, a sobrevivência das publicações nacionais. Mas é também um desafio, é um risco, mas é também um desafio muito interessante. Esse desafio já existe para nós desde sempre, porque, na verdade, como nós não temos publicidade, nós temos de nos reinventar todos os dias para chegar ao nosso público. E o nosso público quer acreditar que está connosco. Quer acreditar, não. Nós temos esses dados também, nós também fazemos as nossas medições. Está connosco muito pela qualidade da informação. E este é outro foco que eu gostaria de trazer para esta conversa, que é nós, se calhar, temos de começar a falar menos em audiências, porque os mass media já não são os órgãos de comunicação como nós os conhecíamos, não é? Os mass media, neste momento, são Google e Facebook. Esses é que detêm as audiências. Portanto, nós, se calhar, temos de começar a pensar em perseguir as receitas através da qualidade da informação que damos. E esse é o nosso foco, é a informação rigorosa, produzida muita dessa informação dentro de casa com os especialistas que temos na casa, e temos especialistas de todos os setores. Portanto, sim, é um público diferente, é um público que está connosco porque conhece o trabalho de há muitos anos e lhe reconhece esse rigor e independência que tem, na verdade. E entramos numa questão que não tanto a atualidade, não tanto o carácter da notícia na hora, mas sim o rigor e a forma como comprovam, como mostram, como abordam os temas. Sim, não. Sim, sobretudo em rigor e a investigação jornalística, que fazemos bastante. Mas é claro que nós não podemos esquecer a
a informação dada na hora. Isto é um exercício incrível, não é? Porque as equipas, e toda a gente sabe isso, as equipas não são ilimitadas. Temos recursos limitados em termos de mão de obra e de capacidade de resposta à atualidade. Isto muda a cada minuto, a cada segundo. Mas sim, tentamos dar uns appetizers rapidamente e depois sim, então, aprofundar os temas nas publicações e também no site com a maior profundidade. Mas a este propósito, e eu dizia-lhe sim, não, porquê? O Mário Garcia, um investigador mexicano, penso que é mexicano, tem uma teoria muito engraçada, é que nós temos de ter a resposta a todos os públicos. Embora tenhamos um público fiel e que é esse ao qual devemos dar resposta, é aquele que nos paga, na verdade, não é? Nós temos de tentar chegar ao público em geral, aos mais jovens, a quem quer o imediatismo. E para isso temos vários suportes, várias ferramentas. Temos a notícia na hora, as gordas que vão para o telemóvel e que se calhar nós estamos na mesa de café e olhamos para as gordas e ok, vê-se. E depois, ao final do dia, temos o jornal, a revista, o site, onde podemos ler com mais tranquilidade o aprofundar da notícia. Uhum. Falando nesse aspecto, que as redes sociais encaram aqui o papel de mass media. Eu lembro-me de uma publicação que vi até na altura ainda no Facebook do Nelson Nunes, sobre um tiroteio em Sintra, sobre alguém que andava num carro a disparar sobre pessoas. E o primeiro sítio onde eu vi isso foi no Facebook. Passado algum tempo surgiu a notícia. Aqui neste aspecto, abordando dois temas, Nelson. O primeiro, esta questão das redes sociais darem notícia em primeira mão, e depois, aqui partindo um bocadinho também para o âmbito da tua obra, a dimensão que isso tem, positiva e negativa. Desculpa lá não trazer boas notícias, mas eu acho que as redes sociais não servem ao jornalismo. Ponto final. Porque, primeiro, nós não temos acesso ao jornal todo, não é? Depois, porque a informação, quando nos chega vinda de um dos nossos amigos do Facebook ou de uma fonte qualquer do Twitter, já não vem com a objetividade do jornalismo ou com a tentativa de objetividade do jornalismo. Já traz qualquer coisa a dizer já viram esta vergonha? Ou isto é muito bom? Não é? Nós já lemos a notícia com essa opinião inquinada à partida. No caso do tiroteio, e até tendo em conta o tema de se somos ou não todos jornalistas, eu acho que não, e as redes sociais nesse sentido também não servem ao jornalismo porque as pessoas tentam dar notícias, mas as pessoas não, desculpem lá dizer isto, mas não têm informação jornalística e têm a sua versão de um facto ou de um rumor. E, portanto, não é o trabalho delas, não é? Portanto, não vão para o terreno perguntar à polícia, quem quer que fosse. Portanto, essa minha publicação, curiosamente, foi uma pergunta à comunidade pequena que me segue, para saber se alguém sabia de mais alguma coisa. E pouco mais tarde, para uns 20 minutos depois, vi a notícia precisamente no Correio da Manhã, que dizia que era uma daquelas pistolas de tipo paintball, uma coisa, exatamente. Portanto, aquilo eram uns chumbos, mas ainda feriram 4 pessoas, se não me engano. E tinha visto também no Correio de Sintra, que é um jornal regional, mas aí lá está. A informação já era mediada, já tinha testemunhos da polícia, enfim. Portanto, nesse sentido, as redes sociais, maioritariamente, eu vejo-as como negativas para o jornalismo enquanto objeto credível, não é? Para as audiências, é claro que em determinados temas exponencia muito a atenção que as pessoas dão ao jornalismo. Agora, no seu todo, eu acho que não servem ao jornalismo, não. A nível de... Agora, partindo daqui para outra parte da questão, da dimensão que lhes pode dar, positiva ou negativa, nomeadamente aqui, se calhar, entrando um bocadinho no public shaming. Uma notícia que seja partilhada, lá está essa questão de quando é partilhada já vai com... Exato. E não é só isso, era o que eu dizia há pouco. Por exemplo, há um caso que eu tenho no livro, que é o da padaria portuguesa. Houve uma polémica deve estar a fazer um ano, acho que foi no Natal de 2017, em que alguém tirou uma fotografia a um bolo rei que estava num caixote de lixo em frente à padaria portuguesa da Graça.
E aquilo foi partilhado como uma verdade absoluta. Nós não fazemos ideia se a pessoa tirou aquela fotografia, comprou o bolo rei do bolso dela, noutra loja qualquer, e pôs à frente de uma padaria portuguesa dentro de um caixote de lixo e disse: que vergonha estes tipos. Nós não questionámos nada daquilo. E o trabalho do jornalista, novamente, é questionar e é apurar se aquilo... número um, se a padaria portuguesa fez ou não aquilo, se alguém da padaria portuguesa fez ou não aquilo, e se é prática comum, etc. Depois acabou por ser investigado e percebeu-se que aquilo não tinha sido bem assim. Tinha sido um problema com voluntários, porque no dia de Natal não havia voluntários e, portanto, eles tinham deixado... Nem sequer tinha sido em cima do caixote de lixo, alguém tinha posto aquilo em cima do caixote de lixo, mas foi ao lado e o saco tinha ficado entreaberto. Portanto, essa ideia de que todos temos uma voz é bonita, mas nestes parâmetros não funciona porque não serve a verdade. Otávio, nesse aspecto, as redes sociais também, como é óbvio, fazem parte do debate editorial de qualquer meio. Como é que vocês encaram isso? Aquela tentativa de, lá está, como falou há pouco, da atualidade, isso pode prejudicar, contribui um bocadinho negativamente para o rigor? Sim, é preciso checar, não é? Houve casos há uns anos. As redes sociais são partilhas. Nós também estamos presentes nas redes sociais, não é? Os projetos jornalísticos também estão presentes nas redes sociais, mas as redes sociais do cidadão comum, não jornalista e, portanto, não sujeito às regras que o jornalismo impõe e não sujeito também, não tanto como os jornalistas, à obrigação para de informar com verdade, não é? De separar a opinião da notícia, tudo isso. Mas as redes sociais são mais uma fonte, não é? E as fontes é suposto serem checadas. Há uns anos houve alguém que manipulou uma foto e pôs nas redes sociais, aí há 7 anos, eu não tenho bem noção de tempo, de um suposto ciclone, não, era um furacão, um tornado, algures ao pé de Alcochete ou qualquer coisa. E vários jornais, entre os quais nós, pusemos aquilo em linha e depois tirámos. Não é? Como em todas as profissões, o jornalismo também é feito de tentativa e erro. E a partir dessa altura, que eu me lembro, não voltámos a ser enganados pelas redes sociais. Agora, se há pessoas que cultivam a mentira, que são mesmo mitómanas, essas pessoas estão nas redes sociais. Já me aconteceu, deixem-me contar um episódio, estar num almoço, num jantar, com um diretor de comunicação de um grande clube e alguém de um clube rival fotografou e esse diretor de comunicação fotografou no momento em que ele estava com a mão assim. Felizmente, essa primeira foto apareceu nas redes, porque a seguir apareceu uma foto em que tinham posto um envelope com notas, onde se viam as notas, né, e que estaria a entregar-me. Está a ver? Portanto, as redes sociais são como... As redes sociais, muitas vezes, são a digitalização do boato, da injúria, da difamação, mas também, muitas vezes, são o local onde nós encontramos o ponto de partida para uma investigação, para uma notícia. Portanto, são muito relevantes. Eu acho um piadão quando ouço na padaria, não vou dizer na tasca porque não frequento, mas pessoas a dizer ainda hoje não publiquei nada. Já publiquei. Agora o pessoal publica, não é? Mesmo que não saiba escrever, publica. E, portanto, há uma grande diferença entre o exercício da cidadania, seja melhor ou pior executado, das pessoas comunicarem via redes sociais e o exercício do jornalismo. E, portanto, são mundos que se complementam, que se completam, mas diferentes. Isso leva-nos aqui para 2 questões. Uma é que
hoje em dia já surgem notícias a comentar situações que tomaram tal dimensão nas redes sociais que passaram a ser notícias sem nunca terem sido. Sim. Eu acho que há um problema até a nível de sistema político, que é a hipersensibilidade às redes sociais. E as redes sociais enquanto exercícios de alcateia, de perseguição. E acho que o próprio sistema político, os senhores deputados e mesmo o governo, têm de ganhar algum distanciamento. Nós, nos órgãos de comunicação social, eu procuro cultivar, nas pessoas que trabalham comigo, algum distanciamento em relação a essa possibilidade de sermos amedrontados, insultados, perseguidos por alcateias digitais. Pronto, existem, mas felizmente são digitais, não é? Não ladram, mas só mordem se as pessoas não as colocarem no sítio certo. Tem havido polémicas que passam depois para os órgãos de comunicação social, sejam digitais, como o extraordinário projeto do Observador, sejam ainda mais convencionais em papel, passam polémicas que não fazem sentido nenhum, que não têm dimensão e não podem condicionar os decisores, principalmente na área política. E às vezes dá uma sensação que isso acontece. E não deve acontecer. Mas, Manuel, estando aqui fora no mundo digital, vocês têm não sei se têm esta ideia, mas que eu queria lançar aqui, de quando se publica algo, pensar no que é que isso vai gerar do outro lado, tendo em conta que antigamente, lá está, discutia-se no café, hoje em dia uma publicação pode chegar a milhares, milhões de pessoas em todo o mundo. Portanto, existe um pouco essa preocupação quando se aborda um tema, quando se faz... Antes de chegar a isso, eu gostava de dizer 3 ou 4 coisas rápidas sobre já comentar umas coisas que foram aqui ditas. Primeiro ponto. Eu acho que as redes sociais são apenas um instrumento novo, eventualmente mais rápido e mais potenciador, de coisas que já existem. Quer dizer, elas em si, é como se nós antes andávamos de cavalo. Quando caímos de cavalo, tínhamos um tipo de acidentes. Hoje andamos de automóvel. Como andamos de automóvel, andamos mais depressa, temos acidentes mais graves. Portanto, se andarmos de avião, andamos no ar, quando cai um avião, morre mais pessoas ainda. Portanto, é disso que estamos a falar. Portanto, da dimensão do tipo de acidentes provocados. Porque o problema é o mesmo. Nós deslocamos. Seja de cavalo, seja a pé, seja a cavalo, seja de carro, seja de avião. As redes sociais é apenas uma espécie de avião relativamente ao que era antes. O erro antes tinha uma determinada velocidade na sua difusão, agora tem outra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se pensarmos bem no que aconteceu na imprensa portuguesa, na comunicação social portuguesa, nos últimos tempos, e assim, de repente, se nos lembrarmos qual foi a notícia falsa, fake, mais impactante dos últimos anos... O relógio da Catarina Martins? Não foi notícia. Isso não foi notícia, não veio para nenhum jornal. A notícia mais impactante dos últimos anos foi uma notícia publicada no Expresso de uma entrevista com um senhor que se dizia que era da ONU e que não era. E que, por acaso, foi entrevistado por um diretor adjunto do Expresso, mas não foi entrevistado por 2 estagiários da Renascença que foram verificar quem é que ele era, usando a internet. Coisa que esse diretor adjunto do Expresso não soube fazer. Portanto, o problema dali está no jornalismo. Estava na forma como não se sabia utilizar a internet. Portanto, o problema não está na internet, está na forma como se utiliza a internet. Outra notícia falsa dos últimos tempos, e que tem a ver precisamente com alguns dos problemas que coloca os jornais digitais. Um dos jornalistas do Watergate, não o mais famoso que é o Woodward, o menos famoso que é o Bernstein, costuma dizer que a verdade em jornalismo é a melhor aproximação que a gente tem à realidade no momento em que fechamos o jornal. O problema dos jornais digitais é que não há hora de fecho. A hora de fecho é cada momento, não é? E nós estamos sempre a correr uns contra os outros, não é? Há bocado o Otávio dizia que o dos segredos é publicar antes dos outros.
fiquei contente que nesta corrida constante, neste bocadinho, o Observador ganhou uma pequena corrida ao Correio da Manhã, na publicação da descoberta dos corpos em Borba, que é um domínio do Correio da Manhã, um campeonato de Correio da Manhã. Tivemos uma pequena vitória. Uma notícia daquelas que já habitualmente nós perdemos. E o Observador abriu a nossa manchete, quase transcrevendo na íntegra, às 9 da manhã de hoje. É verdade. E isso é muito maroto. Touché. A manchete sobre Mas sobre é o Sócrates. caminho. É o caminho. Bem, mas a outra notícia é uma notícia obtida pelos meios tradicionais e com fontes de assumento tradicionais. Foi uma notícia dada sobre a morte uma morte que não era morte, da pessoa não tinha morrido, do José Augusto França, do historiador de arte, que não chegou a morrer. Portanto, não são notícias que cheguem à coisa. Portanto, não, quando há filtro, portanto, quando o jornalista não vai a correr, quando há um momento em que ele diz assim, calma lá, vamos fazer aquilo que a gente fazia antes. Portanto, e atenção, antes as coisas também chegavam às redações. Havia telefonemas, havia cartas. Eu continuo a receber cartas anónimas. O Otávio, de certeza, continua a receber cartas anónimas. Envelopes que chegam, apesar de tudo, os mails e tal podem ser traçáveis, não é? Uma carta anónima, não, eu continuo a receber cartas anónimas, muitas delas dão pistas e dão histórias, outras não dão, não é? Dão trabalho apenas aos jornalistas, depois vão para o lixo. Não servem para nada. Mas, portanto, essas coisas continuam a suceder, continuam a receber telefonemas, às vezes dão informações, outras vezes não dão. Portanto, isso faz parte do dia-a-dia. É evidente que há muitas coisas. Há uma pessoa, eu penso que é o Vasco Granja, que passa a vida a morrer na internet, nas redes sociais. Acho que é o Vasco Granja, que é a pessoa que já morreu mais vezes nas redes sociais. Está sempre a morrer e as pessoas estão sempre a lamentar que ele morra. Porque a memória também das pessoas é muito curta, depois ninguém vai, quando diz, morreu o Vasco Granja, ninguém vai verificar que afinal já morreu há uns tempos. E já é a 15ª vez que há um movimento de pena pela morte dele. Outra que é clássica, que sempre que morre alguém africano, ou com consciência africana, tem a fotografia do Morgan Freeman. Está sempre a morrer, constantemente. Portanto, mas isso não muda as questões essenciais. Agora, é evidente que nós temos... há outras responsabilidades, porque, de facto, a audiência que se alcança pode ser outra. Potencialmente é outra. Portanto, nós vamos lá ver, indo muito diretamente ao assunto. Um jornal em papel, com exceção do Correio da Manhã, que de longe é aquele que vende mais, o segundo, enfim, o Jornal Notícias ainda vende, não sei, para aí que estava por 35 mil, para ainda já não chega a 40 mil. Mas depois o público, na maior parte dos dias, não está nos 10 mil. Estamos a falar de 10 mil. A maior parte das notícias do público não são lidas sequer por 10 mil pessoas, não é? Se calhar nem por metade dessas 10 mil pessoas. Nem por metade dessas 10 mil pessoas. É muito fácil, uma notícia na internet ser lida por 30, 40, 50, 60 mil pessoas. Muito fácil. Todos os dias nós temos notícias que são lidas por esse número de pessoas no Observador. Não são todas, a maior parte são lidas por centenas de pessoas, às vezes só por dezenas. O grosso. Mas de vez em quando há umas que, quase sempre com a ajuda das redes sociais, são lidas por milhares de pessoas. E são um instrumento que nós não podemos dispensar. Eu vou dar agora um outro exemplo, que é assim. Nós temos... uma das coisas que faço, não faço todas as semanas sequer, de vez em quando, faço uns vídeos de opinião. Vídeos quadrados de opinião, em que damos opiniões. Esses vídeos nós colocamos no nosso site do Observador, e colocamos no Facebook. No site do Observador, aquilo atinge 20 mil visualizações, o que parece pouco, é muito pouco. Mas é imenso se pensarmos que a maior parte dos programas da RTP2 e da RTP3 não têm 20 mil espectadores. Nem nada que se pareça com isso. Agora, o último que eu pus no Facebook já vai em 100 mil, que pus anteontem. Portanto, já houve 100 mil pessoas que viram. Portanto, eu não posso, se eu quero chegar às pessoas, não posso dispensar isto. Não posso dispensar isto. Portanto, isto é um instrumento para eu chegar às pessoas. Ora, todo jornalista quer chegar às pessoas, seja para pôr a notícia a dizer que a reportagem
de um assunto tocante, ou de um assunto importante, ou uma denúncia relevante, ou a notícia urgente de que o Benfica vai jogar com o Montalegre, a Montalegre, que é uma coisa que aconteceu agora no sorteio enquanto nós estávamos aqui. Primeira mão. E o Porto tem última hora. o Moreirense, coisas desse género, portanto, coisas simples, queremos chegar rapidamente, quer dizer, isto aqui não vive nem morre ninguém, não é? Mas outras coisas que podem ser mais relevantes sobre, às vezes, aquelas campanhas de, por exemplo, o Correio da Manhã às vezes faz, de campanhas de recolha de fundos para ajudar pessoas. Tudo isso são questões que têm a ver para... que são relevantes, que nós queremos chegar às pessoas, não faz sentido. Uma das coisas que às vezes me faz impressão em algum jornalismo, em alguns jornalistas, é acharem que são indiferentes ao público e que, no fundo, estão a escrever para os amigos. Isso tem morto algum jornalismo em Portugal e alguns jornais, alguns órgãos de informação. E depois queixarem-se que, por causa disso, é preciso serem subsidiados, a mim faz-me imensa impressão. Por favor, quer dizer, nós não escrevemos para os nossos amigos, nós tentamos escrever para as pessoas todas. Portanto, porque senão também nem sequer somos úteis, não é? Portanto, nós somos mediadores. Portanto, somos mediadores, por um lado. E, além de sermos mediadores, somos também cães de guarda, no sentido em que somos cães de guarda do poder. Portanto, temos que mordê-los quando for caso disso. Ora, para mordê-los é preciso que alguém também nos leia, não é? Portanto, se estamos só a escrever para os nossos amigos, nós também não faz... Para isso, basta estarmos no Facebook. Aí não vale a pena estarmos no órgão de informação. Porque aí já temos amigos suficientes para nos lerem, não é? Cláudia, partilha agora, pegando aqui nesta última ideia do José Manuel Fernandes, aqui do escrever para os amigos, escrever para o público. Eu concordo com a abordagem do José Manuel Fernandes ao dizer que os órgãos de comunicação precisam das redes sociais, obviamente, para chegar ao público, isso sem dúvida nenhuma. Eu lembro-me do David Diniz, ainda estava no Observador, uma altura qualquer dizer, é incrível, nós vemos pelas nossas métricas que às vezes fazemos investigações de fundo que demoram horas e dias e têm não só meia dúzia de visualizações, mas algumas visualizações e depois publicamos. Estas notícias são depois publicadas através das redes sociais. Publicamos uma notícia sobre gatinhos e aquilo dispara. É preciso também fazer este namoro com as redes sociais e dar nas redes sociais todo o tipo de informação, que às vezes não é informação de profundidade, para chegar ao público em geral, mas que esse público em geral depois também esteja receptivo à informação que de facto temos que passar, que é mais rigorosa e mais profunda. Portanto, sim, partilho totalmente a opinião do José Manuel Fernandes. Agora, por estar aqui a falar em Observador e em DEC Proteste, lembrei-me aqui de um exemplo recente da frigideira Master Copper. Sim. Que deu um artigo na DEC Proteste e que, não o Observador, mas a MAG, fez um vídeo que em 30 segundos demonstrava, entre aspas, e aqui ressalva de entre aspas, não estou a comparar os dois conteúdos, mas o tema era o mesmo, que era o mesmo resultado da utilização da Master Copper. Portanto, ainda existe aqui esta diferença de abordagens. Sim, é diferença de abordagens, mas complementares, na verdade, porque a notícia da MAG, o que dizia era a experiência de utilização da frigideira e, de facto, via-se que não funcionava. O que nós fizemos foi ir um bocadinho mais longe e, de facto, testar a frigideira em laboratório e mostrar que aquilo que se dizia que é uma Master Copper, que é uma frigideira de cobre, afinal nem sequer tinha cobre. E é esta a diferença, é este sempre a nossa tentativa de fazer o plus. Não queremos concorrer, eu acho que, e esta outra questão, eu acho que nós, sim, de alguma forma somos concorrentes, mas também temos de ser complementares e temos de nos ajudar uns aos outros. E a nossa abordagem foi mesmo essa, dar algo mais, não só aquilo que já tinha sido dito na MEC, mas fazer a parte do teste e confirmar os resultados. E agora lanço esta questão para todos. Hoje em dia, será que as pessoas se preocupam mais com a análise mais cuidada ou com um vídeo de 30 segundos? Com as duas coisas. Ai, Desculpa ter pegado na não, palavra. não, era essa. Também a DEC Proteste tem um papel relevantíssimo. Muitas vezes dá caixas. Claro. Quase sempre
tem aquela caixa em sentido jornalístico com CH, que é uma coisa totalmente nova e relevante para as pessoas. Não é? Agora, o vídeo de 30 segundos, a informação muito pouco relevante e que circula imenso, é um sinal dos tempos, Se calhar as pessoas sempre foram assim. Nós é que agora é o nosso tempo e conhecemos estas. Se calhar até esta é a altura em que há mais pessoas com capacidade para se preocuparem com assuntos profundos, com mais capacidade de abstração, com mais instrumentos culturais e académicos. Mas o que é verdade é que o lixo circula com muito mais velocidade. Agora, o lixo no sentido da espuma dos dias, não é? E não da falsidade, da fake news. Mas é através, por vezes, da espuma dos dias que captamos pessoas para assuntos muito mais relevantes. É um bocado o princípio do imã, não é? Se as pessoas estão aqui É exatamente isso. e se nós estamos aqui a dizer coisas... Foi o que o José Manuel disse em relação a alguns jornais, alguns dos quais já desapareceram, para grande pena nossa e o país a ficar mais pobre. Se nós estamos aqui, nesse conceito de estar a escrever e a falar para os amigos, não nos preocuparmos com o que interessa às pessoas, as pessoas não vêm aqui. Se nós viermos próximo delas, podemos levar uma percentagem relevante até aqui, até às coisas mais profundas, e mais importantes para a vida coletiva. Mas muitas vezes é preciso atraí-las e despertá-las através de coisas mais simples ou de ocorrências. Não sabia que tinhas ganho em Borba esse aparecimento, mas devo dizer uma coisa. Isso está a gostar, mas também teve de abrir uma manchete sobre quem é o dono da casa do José Sócrates, que nós guardámos para o papel. Isto é vida. O Observador é um meio incontornável. Não se está em Portugal e de Portugal olhar para o mundo passando ao lado do Observador, e é um grande, como jornalista, é um grande orgulho ter sentido que se criou uma coisa nova e relativamente à qual nós temos de encontrar, na minha equipa, temos de encontrar meios de combate saudável, e eu elegi para isso a sábado, para o ano. Se formos medidos ambos, digo-te já que vais acabar o ano com a sábado à tua frente. Mas o Observador é importantíssimo. E, porém, também às vezes dá coisas mais de espuma dos dias. Mas a forma como checam os factos, a forma como escrutinam os políticos, e nós queremos fazê-lo também sempre, e procuramos fazê-lo, e somos incómodos. O José Manuel passou por uma ideia que não estamos a agarrar, que é essencial, que é aquilo que foi levantado há 2 dias pelo Presidente da República sobre a subsidiação. A subsidiação do poder público, do Estado, eu só vejo uma hipótese, é numa redução de impostos, de resto, ou é uma coisa cega, absolutamente geral e abstrata, ou vamos andar muito para trás na história do jornalismo livre em Portugal. Ainda por cima, quando alguns dos grupos que cultivam esse jornalismo estão muito mal financeiramente. Portanto, eu acho que sim, que é preciso, parece-me, que é necessário um plano de emergência, mas se houver um plano de emergência, tem de ser geral e abstrato. Isso parece-me que só pode ser feito através dos impostos. 1 ano ou 2 para ver o que é que acontece. Mas mesmo isso não é muito saudável, porque tem de haver um olhar um bocadinho darwiniano sobre o exercício do jornalismo. Não é? E as pessoas têm de se adaptar e têm de criar projetos novos e maneiras novas de trabalhar, e as equipas que há serem mais pequenas, mas mais de maior qualidade, cada um dos seus componentes. O Estado entrar através daquela senhora ministra, que, ao que parece, nem gosta de ler jornais portugueses, ou através do Primeiro-Ministro, ou através de uma direção-geral, ou através da ERC, entrar como decisor, mesmo disfarçado, no trabalho das redações, isso seria dramático. Não podemos aceitar que isso aconteça.
posso só acrescentar Sim, sim. uma coisa ao que o Otávio estava a dizer a propósito da subsidiação e da imprensa livre. É verdade, é um risco, os subsídios do Estado são um risco a uma imprensa livre, mas não nos podemos esquecer de que temos órgãos de comunicação regionais pequenos e que não conseguem sobreviver às vezes sem apoios. E é nesses órgãos, muitas vezes, que está a proximidade com o leitor e que se faz um jornalismo, ou se pode fazer um jornalismo de qualidade. Se esses órgãos não tiverem esse tipo de apoio, qual é a alternativa? Morrem? Ou são porta-vozes simplesmente dos municípios, das autarquias? Temos também ter isso em conta, não podemos pensar só nos grandes órgãos, mas nos pequenos e naqueles que fazem jornalismo de proximidade. Sim. Em relação Mas aos esses incentivos... já têm um estatuto próprio. Sim, tem um estatuto próprio, mas na sabemos isenção que... de porte pago e uma série de coisas. Sim, mas sabemos que muitas vezes esse estatuto não é aplicado ou os regulamentos não são aplicados e, portanto, os benefícios nem sempre lhes chegam. E agora, em relação a uma alternativa aos subsídios, há, se calhar, alternativa aos impostos, ou ir por via dos impostos. Se calhar há alternativas. Nós temos cada vez mais de pensar nas camadas mais jovens e nos incentivos à leitura de jornais e de revistas pelos mais jovens. Os meus filhos não... E há uma cultura de leitura em casa. Os meus filhos veem o telejornal, mas não veem jornais. E veem tudo no YouTube. São completamente... o que ouvem não é filtrado, não é um trabalho jornalístico. Não é? E não há esse hábito, por muito que se tente da parte dos pais, e eu sei isso, não há esse hábito nas camadas mais jovens de ler jornais. Portanto, é preciso criar este incentivo. Não é por via dos impostos, se calhar é investimento na educação, de ter... não sei qual será a alternativa, haverá quem possa pensar isso melhor do que nós, mas é preciso fazer esta reflexão. Eu acho que os miúdos é necessário que leiam. Se lerem no iPhone ou no que for, é preciso que leiam e que pensem. Certo, mas a evolução, isso sinceramente, não imaginam o que me dói ver as bancas como estão. O que me parece é que a decisão de proteção a este setor que está muito frágil deve ser feita, se fizer, e espero que se faça, de uma forma objetiva. Não vejo outra forma que não seja isentar ou baixar os impostos significativamente, por exemplo, na venda em papel. Porque vai haver um problema, já está a haver, é que as bancas estão a fechar porque não há negócio. E se as bancas estão a fechar porque não há negócio, toda a distribuição, ao contrário do digital, é física. Portanto, as coisas têm de ir em papel numas caminhonetes grandes e depois são divididas em carrinhas pequenas. E depois... Já há conselhos em Portugal que ao domingo não há um sítio para comprar jornais. Está a ver? E, portanto, agora, se as pessoas lerem de outra forma, lerem digitalmente, tudo bem. O perigo é se não se lê de todo e se confunde uma notícia relevante publicada num órgão de comunicação social com um boato ou com uma fake news propositada. Mas lá está, como não há essa cultura, e peço desculpa por interromper, de educação nas escolas, é difícil aos miúdos perceber qual é a diferença entre uma notícia feita com a sua ideia era as escolas comprarem jornais. Também, ou terem apoios para comprar jornais, ou subscrições, claro, obviamente, sim, e por que não? A minha única questão com o financiamento vem no sentido de, será que os cidadãos estão dispostos, ou será que vai fazer bem ao jornalismo os cidadãos saberem que pagam em banca e ainda por cima estão a descontar nos impostos deles para pagar? Sim, mas cada vez Aliás, mais o regulamento digital. Eu, aliás, hoje de manhã estava a ouvir uma reação a essa coisa num debate na Rádio Renascença com dois jornalistas estrangeiros, nomeadamente um francês. Em França, o Estado gasta milhares de milhões de euros. Não estou mesmo a falar a sério. Milhares de milhões de euros em subsídios. Parece, aos principais jornais franceses, ao Le Monde são 5 milhões de euros por ano, ao um jornal que nem conhecia, que é France Aujourd'hui, 7 milhões, ao Libération 6 milhões,
por aí adiante. Há jornais que, por exemplar vendido, recebem quase €1 de subsídio. Nomeadamente um jornal, que eu diria assim, se não fosse isso, não existiria já, que é o Diário do Partido Comunista, o Humanité. E faz sentido continuar a existir? Um partido que já nem tem força, já nem vai às urnas autonomamente, que é o Partido Comunista, já teve que vender a sede em Paris, mas continua a ter jornal porque é subsidiado pelo Estado, isto faz sentido? Quer dizer, mas é França é França, portanto a França tem umas tradições muito particulares. Durante a França, até há relativamente pouco tempo, depois eu fui fazer uma busca rápida na internet, durante para aí 60 anos, entre 1930 e tal e 1990 e tal, os jornalistas só pagavam metade do IRS. Era bom, gostávamos, não era? Era uma forma de subsidiar Claro. uma forma de subsidiar a atividade. Que até, vamos lá, no limite, eu até posso dizer que eu já faço isso com algumas atividades profissionais. Os artistas que pagam direitos de autor também já se pagam 50%, mas é porque é de outra forma, não é? Portanto, também não têm um ordenado fixo, correm outros riscos, têm outras... É uma profissão de tipo diferente. Portanto, não são empregos por conta de ontem. Eu admito coisas desse género. Agora, aquilo que eu acho que é... Aquilo que me preocupa há mais tempo não é saber se o título A, B ou C ou D sobrevive em papel. Aquilo que me preocupa mais é se o jornalismo sobrevive. E o jornalismo tem que sobreviver, sendo que a sobrevivência do jornalismo não está em causa só no papel. Está neste momento em risco, por exemplo, também em muitos dos modelos atuais do jornalismo televisivo. As pessoas falam muito pouco disso. Mas isso é verdade. Sem Quer dúvida. dizer, se nós olharmos para o tipo de recursos que têm as nossas televisões, mas as televisões de outros países, vemos que são muitíssimo menores do que eram aqui há uns anos atrás. Muitíssimo menores. Fazem muito menos coisas já e têm muito menos capacidade para fazer certo tipo de trabalhos. E porquê? Porque as pessoas hoje a relação entre o público e os órgãos de informação alterou-se radicalmente. Portanto, antes eu era um consumidor relativamente passivo. Portanto, eu chegava à banca, a minha opção era escolher o jornal A, o jornal B ou o jornal C. E depois, a minha escolha era, começa a ler do princípio da primeira para a última página, ou da última página para a primeira. Basicamente era isto que eu escolhia. Não escolhia, ou então, se fosse o Expresso, qual é os cadernos que eu deito fora. E depois, no telejornal, eu via o telejornal, começava a ver o telejornal no princípio e via até ao fim. Todos nós sabemos que não é assim, não é? Quer dizer, no online, eu vejo o que me interessa, já não folhei, muitas vezes vou só direto, faço a busca, ou Google, ou vou pelas redes, ou entro só para a notícia que me interessa pela recomendação dos meus amigos ou das minhas relações nas redes sociais. E se calhar nem lê a notícia toda, não é? Mas atenção, isso é o poder de recomendação, quer dizer, eu também reconheço, isso tem coisas boas e coisas más, mas também tem coisas boas, não é? Também tem coisas boas. E a gente não falámos de algumas coisas más, que para mim são mais preocupantes de algumas do que aqui se falaram. E se quiserem podemos falar disso a seguir, me preocupam bastante. Mas toda esta evolução é uma evolução. E o que é que se passa com a televisão? Hoje, cada vez mais pessoas, primeiro, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, aqui há 20 anos, a população toda dividia-se entre os Estados-Unidos as três majors, portanto, as três grandes canais, há lá 20, 30 anos. O que quer dizer que, à hora do telejornal, 60%, 70% das pessoas que estavam na hora de jantar, estava a ver o ABC, ou a NBC ou a CBS. Hoje em dia, as três juntas não chegam a 20%, ou talvez para 15%, parece que é o que é. O resto está pulverizado entre canais por cabo. Ou nem sequer estão a ver noticiários.
o que é que acontece connosco? Primeiro é a quantidade de pessoas que, por simplesmente, deixaram de ver os noticiários. Portanto, veem outras coisas. Eu não quero fazer aqui perguntas para a sala para não se envergonhar as pessoas. Quantas pessoas aqui é que se sentam às 8 da noite e veem religiosamente um telejornal? Admito que poucas. Pois eu conheço muitas pessoas que fazem outra coisa, que é, não se sentam às 8 da noite. Sentam-se às 8h30 ou 8h45. E depois fazem fast forward, só veem as notícias que querem, ou passam por cima da publicidade. Portanto, o que é que isto significa? Em vez de eu estar nas mãos do editor, nas mãos do José Manuel Fernandes ou do Otávio, que diz qual é a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta notícia, sou eu o editor e digo, eu é que quero ver esta notícia e aquela, e as outras deito para o lixo. E isso acontece na televisão e na imprensa. Só não acontece ainda na rádio. Porque na rádio eu ainda estou um bocado preso, bloqueado pela ordem, portanto, ali no carro, vou no carro e tal, e aquilo vai-me dando, é o único sítio onde isso ainda não acontece. Mas também não há de faltar muito. Já se ouve em podcast. Não? Mas, exatamente, eu quero apoio. Já não falta muito porque está a passar para o podcast também e, portanto, já não falta muito para isso mudar. Os novos automóveis já vão começar a mudar os hábitos todos, já estão a mudar os hábitos das pessoas. Portanto, isso mudou. Agora, o que eu tenho que levar é as pessoas a habituarem-se a consumir jornalismo e a gostarem de perceber que a informação não lhes chega, o boato que lhes chega nas redes sociais, que eles têm que querer coisas mais qualificadas, têm que ir verificar e não podem dizer o meu amigo, quer dizer, além de dizerem o meu amigo disse, têm que dizer o órgão de informação X e a Z disse, porque aí sim está confirmado. Portanto, em princípio. Sim. Às vezes também nos enganamos, mas em princípio está confirmado. Essa é que é a grande notícia. Em relação, já agora estamos a uma coisa que ainda há bocado não disse e gostava de ter dito. Para mim, talvez mais importante que o problema das fake news, aquelas que me dizem são uma que vem de trás, o que é de facto novo no problema das redes sociais, ou melhor, que as redes sociais potenciam a uma dimensão nova, é a tribalização das sociedades, a pulverização dos públicos. De repente, é muito fácil eu fechar-me em núcleos que falam, em que eu falo só para os que são iguais a mim, para os que pensam como eu. Portanto, isso acontece, quer porque eu só vejo, por exemplo, nos Estados Unidos isso é claríssimo, há os que só veem a CBS e os que só veem a Fox News, portanto, os que são muito de esquerda só veem a CBS, os que são muito de direita só veem a Fox News, e estas duas comunidades não se falam. E vivem mundos paralelos, realidades paralelas. Portanto, eles não têm realidades paralelas. E isto, quando passamos para as redes sociais, as realidades ainda são mais paralelas. E, de repente, passamos de realidades paralelas para mundos conspiratórios. Portanto, porque aqui eu não necessito sequer de proximidade física. Eu antes, apesar de tudo disto, precisava de proximidade física, precisava de falar, de encontrar os meus parceiros no local de trabalho ou na minha vizinhança. Eu agora, com as redes sociais, facilmente encontro malucos que pensam que foram os judeus que mataram as baixas Torres Gêmeas, por exemplo, ou que foram... Não fomos à Lua. Ou que nunca fomos à Lua, coisas desse género, facilmente encontro nas redes sociais. E, de repente, junto-me com aqueles que são malucos como eu. E, pronto, cá estão gajos como eu, que reforçam a minha maluquice. E então, se há tantos gajos a pensar como eu, é porque eu tenho razão. E, de repente, tenho uma sociedade tribalizada, que não fala umas com as outras, e isto destrói o espaço público, e ao destruir o espaço público, destrói o espaço democrático. Portanto, o espaço onde as pessoas conversam umas com as outras e formam opiniões num espaço em que as pessoas conversam. E quando as pessoas não conversam, como é que eu posso ter escolhas democráticas em que por definição, tenho que trocar opiniões, debater ideias? Se de repente está tudo fechado em grupos, quando as pessoas estão fechadas em grupo, não trocam ideias, batalham-se. Portanto, e isto, as redes sociais, é provavelmente aquilo que mais do que... É evidente que nisto as fake news são um instrumento, não é? Mas são um instrumento desta tendência, porque depois alimentam esta tendência, porque depois as pessoas acreditam nelas, porque isto já existe. Este ambiente já existe. E ainda... Atenção, mas a partir do momento que este ambiente já existe, é por isso que não é porque é o que torna difícil depois combatê-las, porque mesmo que eu as desminta, as pessoas não querem acreditar nisso. Não querem acreditar nisso. Quer dizer, toda a gente viu aquilo que aconteceu nas Torres Gêmeas, mas saíram livros. E há pessoas que ainda hoje acham que lá, porque naquele dia houve 10 judeus
que trabalhavam naquele edifício onde trabalhavam 20 mil pessoas, que não foram trabalhar, que aquilo foi uma maquinação dos judeus. Quer dizer, e há um livro que tem essa tese e há muitas pessoas no mundo que defendem isso e nunca ninguém vai extrair isso da cabeça, não é? Portanto, e eu estou apenas a dizer uma das teorias da conspiração, há milhares de teorias da conspiração. E essas pessoas falam umas com as outras nas redes sociais e ficam fechadas nessas realidades paralelas. Sim. Portanto, É um efeito. Eu até me sinto mal agora por estar a interromper, porque o debate está bom, mas neste momento estamos em cima da hora. E também sem querer interferir com a vida e com o tempo vosso e nosso, se concordarem em fazer só aqui uma última abordagem, passamos pelos 4, falamos sobre visões do futuro, o futuro dos mídias, agora sim em tempo, em fecho, e dávamos por encerrada aqui a sessão, que eu sei que podíamos continuar aqui a tarde toda e ia ser interessantíssimo, eu nem dei pelo tempo passar. Portanto, se concordarem, vamos só deixar aqui uma imagem. Hoje não chegamos a uma conclusão concreta sobre as visões do futuro, mas certamente saímos daqui com muitas ideias e um pensamento crítico mais aprofundado. Nelson, começava então por ti agora, inversamente. Visões do futuro pós-mídia. Eu estou aqui como observador das redes sociais, mas a mim parece-me que isto que o José Manuel Fernandes estava a dizer, estes extremos, estes fenómenos tribais, acontecem nestes extremos precisamente, mas também na nossa vida em geral, enquanto utilizadores das redes sociais, porque eu escolho não seguir a Fox News, eu escolho seguir o Observador, eu escolho não seguir o Trump, eu escolho seguir o Obama. Isto, de certa maneira, vai condicionar a minha opinião, porque eu vou ter acesso só a uma fatia da realidade. Curiosamente, no livro que eu publiquei há pouco tempo, o Henrique Raposo diz uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito daquela ideia. É uma ideia muito romântica e idealista, mas é a verdade. Para mim. O Henrique Raposo diz que antigamente a gente abria o jornal e via as páginas de uma ponta à outra, não é? E via, não concordo com este tipo, concordo com este, não concordo com aquele, concordo com este, virava a página e isso repetia-se até ao final do jornal. E hoje, nas redes sociais, especialmente as pessoas que só veem notícias nas redes sociais, o que acontece é concordo, e depois há uma pessoa com quem nós concordamos que diz assim, este tipo é um palerma, e nós vamos para lá fazer o ataque em matilha, de facto é um palerma, vamos dar cabo dele e não sei o quê. Isto, como o José Manuel Fernandes disse bem, é um problema de espaço público, é uma cisão do espaço público em tribos, em pessoas que não se comunicam umas com as outras e eu costumo dizer que isto é uma benfiquização do espaço público, não é? Eu só ouço os meus e os outros, se eu não tenho razão, fui eu que perdi, não foram os outros que ganharam. É sempre assim um bocado esta lógica. Aliás, um amigo meu diz que hoje as pessoas não querem ser informadas, querem ter razão. E eu acho que é uma frase muito feliz porque é isso mesmo. Nesse sentido, eu não tenho resposta para o que é que o jornalismo deve fazer, até porque eu não trabalho numa redação, enfim, não tenho essa vida jornalística do dia-a-dia. E a crise no jornalismo é debatida, sei lá, há 30 anos ou mais, especialmente com a entrada da internet no jogo. Mas acho que aquilo que deve ser fomentado acima de tudo é a proximidade e o diálogo e as pessoas voltarem a ter, a ver algum mecanismo ou vários mecanismos, talvez haver disciplinas na escola que façam com que os miúdos percebam qual é o papel dos média, como é que se lida com os média, como é que se lida com o jornalismo, porque a nossa educação assenta em modelos do século XIX e nós hoje uma literacia totalmente longínqua dessa na qual a educação a educação de hoje foi estabelecida. Mas acima de tudo creio que seja isso, é proximidade, é as pessoas voltarem a acreditarem naquilo que os jornais lhes dizem e fomentar o diálogo. José Manuel. Bem, eu acho que nós estamos a passar uma crise que não se vai embora facilmente, mas as crises são oportunidades.
como dizem os chineses, não é? Como diz a palavra chinesa. E, portanto, acho que essa oportunidade também é uma oportunidade para melhorar o tipo de jornalismo que se faz, sobretudo para romper com alguns hábitos. Um dos maus hábitos do jornalismo em Portugal é andar tudo a fazer o mesmo. Portanto, andarem todos a fazer um tipo de jornalismo de rabo na boca. E jornalismo de pé de microfone, portanto, vai tudo atrás, com o microfone, a espetar à frente das mesmas pessoas, para tudo fazer, ouvir a mesma pessoa, a dizer a mesma coisa, a repetir o mesmo. E depois, no fim do dia, queixam-se de que as razões têm poucas pessoas quando aplicam metade dos recursos a fazer o que o colega do lado fez. Eu acho que aqui é necessário coragem e imaginação para dizer eu vou fazer coisas diferentes. Portanto, e isso às vezes são escolhas difíceis, complicadas, no dia-a-dia, mas quando elas vão fazendo, e sempre que elas foram feitas em Portugal deram resultado. Acho eu, e continuam a dar resultado. Se houver a preocupação de ir de tentar ouvir o que preocupa as pessoas, porque isso é preciso ter essa noção. Hoje nós temos instrumentos para isso. Quer dizer, nós hoje temos um instrumento que pode ser fatal e ao mesmo tempo pode ser maravilhoso. Que é, nós estamos a publicar uma notícia e imediatamente sabemos quantas pessoas estão a ler essa notícia. Que é uma coisa que antes não sabíamos. Antes nós imprimíamos um jornal, apostávamos numa determinada capa e, na melhor das hipóteses, 15 dias depois sabíamos se aquilo tinha resultado ou não. Mais ou menos. Mais ou menos. com mais ou menos. Olha lá. E depois dependia do dia da semana, dependia se estava a chover ou não, e coisas assim do género, da ordem de impressão, e se as carrinhas chegavam horas, quantidade de fatores que estragavam tudo para saber se aquela capa tinha resultado ou não. Agora não, a gente publicou, olha para um ecrã de computador, ou eu tenho aqui os dados no telemóvel, também posso olhar para o telemóvel e saber, e portanto fico logo a saber se aquilo está a resultar ou não. Portanto, eu sei o que é que as pessoas estão a ler. Isso pode levar-me ao disparate, que é só pôr ali as coisas que as pessoas gostam, ou pode levar-me a fazer isto que o Otávio há bocado disse, que é usar o que as pessoas gostam para chamá-las para coisas que são importantes e ir balanceando as duas coisas. E esses instrumentos e é esses instrumentos que eu tenho que saber usar. E se os usar inteligentemente, a minha experiência destes 4 anos e meio de observador é que consigo, com coisas aparentemente densas, complicadas e impopulares, ter tanta gente a lê-las como aquelas coisas olé-olé que toda a gente... Dos gatinhos. aparentemente gosta muito. Otávio. O papel do jornalismo é escrutinar o poder. Logo, o poder e os poderes não gostam do jornalismo. Ninguém tenha dúvida disso. Ninguém. Porque é mesmo assim, desde o poder central aos poderes fáticos, ao poder económico, aos poderes locais, relativamente à imprensa local, onde eu conheço muito poucos casos de imprensa independente, não podem ser, e não é de agora, nunca foram. E, portanto, esse é um papel que tem de ser cumprido por alguém, tem de ser cumprido por nós, é escrutinar o poder, perguntar porquê, ver de onde vêm os bens, ver se há enriquecimento injustificado, ver porque é que aquela decisão foi tomada assim, em detrimento de outra melhor e mais barata. Esse papel vai continuar a ter de ser cumprido. Os sinais dos tempos não estão bons para quem coloca pontos de interrogação nas coisas. As pessoas estão dogmáticas, estão intolerantes. Neste momento há claramente uma vitória do ponto de exclamação sobre o ponto de interrogação. E, portanto, estamos a passar uma fase complicada no jornalismo. Também a rádio tem cada vez menos meios. Portanto, são as televisões, tens toda a razão, é a rádio, são os jornais em papel. A passagem das equipas do papel para o digital, normalmente as equipas encolhem. O Observador é um caso
excepcional, embora também vamos ver como é que corre financeiramente, e eu espero que corra bem, porque merece toda a sorte e é já um órgão de comunicação essencial para Portugal. Mas eu deixava esta última imagem. Estamos na era do ponto de exclamação. É um bocadinho o que os meus antecessores disseram, e isso para o jornalismo não é bom, porque muitas vezes o jornalismo levanta uma questão, não dá uma resposta final, nem lhe cabe dar. E as pessoas querem coisas ou preto ou branco, ou quente ou frio. Há um manicaísmo que está a ser cultivado e eu sinceramente acho, se olharmos, houve um senhor francês, penso que um pensador de inspiração católica, que criou uma imagem, agora não me lembro o nome dele, mas é um indivíduo excepcional, a imagem do macroscópio, para explicar os grandes movimentos sociais, dando-lhes uma razão que escapa até aos seus protagonistas. Era quase uma visão marxista ao contrário, mas também... E a sensação que eu tenho, se aplicarmos o macroscópio aos últimos 10 anos desta área, parece que os poderes e os líderes cada vez mais intelectualmente banais a nível mundial, parece que está tudo apostado em acabar com o jornalismo ao mesmo tempo que se acaba com a democracia representativa. Agora vamos ver o que é que isto vai dar. Cláudia. Ora bem, então, pegando no futuro do jornalismo, nós sabemos, já há dados que o indicam que apenas 1% da população portuguesa está disposta a pagar por informação, notícias online. Sabemos que 3/4 das pessoas que usam redes sociais usam sobretudo o Facebook para ver notícias. Temos de facto um grande desafio no jornalismo e face a estes dados, é claro que os jornalistas e os meios de comunicação social, os órgãos de comunicação social, têm de encontrar novas formas de financiamento. Temos alguns exemplos de sucesso, alguns casos de sucesso, o The Guardian e o New York Times, que, entre outras coisas, por exemplo, já têm um sistema de donativos, pelos vistos, segundo o David Pamsel, os donativos já representam 12% das receitas do The Guardian, portanto, não sei se é ou não uma forma, haverá outras. Mas também sabemos que o jornalismo é um exercício de resiliência e, portanto, que nós temos de combater a tendência para isto acabar, porque, de facto, precisamos de uma democracia e os jornais fazem parte dessa democracia e ajudam à democracia. Esse exercício de resiliência passa muito por desconstruir, isto fazendo um apanhado também, passa muito por desconstruir as fake news. No outro dia estava a ler um artigo do Paulo Pena a explicar precisamente como é que tinha feito a investigação da fake news, do relógio de milhões da Catarina Martins, e, coitado, ele foi cilindrado. Ele foi cilindrado nas redes sociais, porque basicamente o que veio foi, o que surgiu nas redes sociais isto aqui há tendências partidárias, etc, etc. Não, ele estava a explicar de facto que os jornalistas têm um código deontológico, seguem regras, que escrevem com rigor. Haverá casos excepcionais em que isso não acontece, como acontece em todas as profissões, acho eu. E estão sujeitos à lei de imprensa, estão sujeitos a um regulador, portanto, são muito escrutinados. Portanto, temos de continuar a fazer este exercício de desconstruir aquilo que são as fake news, porque isto é, na verdade, trabalhar para a literacia das gerações atuais e das gerações futuras. E não chegámos a tocar neste ponto, mas já agora queria tocar. O jornalista continua a ser um gatekeeper. Claro, seleciona a informação, aquela que é mais relevante, é esse o papel dele, embora hoje em dia os cidadãos tenham a oportunidade de selecionar e escolher a notícia que querem ver na televisão ou no jornal. Mas, além de gatekeeper, tem também o seu papel de formador. Eles são formadores daquilo que deve ser, daquilo que é informação rigorosa. E devem ser.
E, por último, deixo só este alerta a propósito dos subsídios e de formas de financiamento e de medidas do que é que pode ser feito para o futuro. É importante não esquecer que os órgãos de comunicação, de facto, estão a debater-se com as quebras na publicidade, como eu disse no início, mas que há alguém que está a aproveitar muito bem a informação dos órgãos de comunicação social. Por exemplo, empresas de clipping usam a informação dos órgãos de comunicação social e não recebem nada.